E sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã, a gente conversa agora com a Tamise Mendonça, que é advogada, especialista em direito internacional e relações internacionais. Olá, Tamise, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Renata, tudo bem? Boa tarde. Tamise, uma boa tarde. Eu começo te perguntando qual a análise que você faz desse encontro que acontece, que começou neste sábado, entre Irã e Estados Unidos, lá no Paquistão. A gente sabe que cada país está colocando as suas condições. Qual deles chega com mais força para essas conversas? Acredito que Estados Unidos ainda, apesar de que a gente viu aí que muito provavelmente existiu sim um ponto de subestimaram o Irã, né? Eu falo que o Irã sabia desde o princípio que militarmente ele não teria como ganhar a guerra, mas o Irã sim encontrou meios para fazer toda a dissuasão, né? Então, usando o Estreito de Hormuz. E apesar dessa situação, eu ainda acredito que Estados Unidos chega, sim, de uma posição melhor. Agora, Trump vem falando repetidas vezes que as autoridades iranianas não têm cartas para negociar. Só que, de fato, eles têm, que é o Estreito de Hormuz, que é onde passa 20% de todo o petróleo mundial, além de gás natural, também fertilizantes. É uma situação que está atingindo a economia do mundo todo. O Irã tem usado o Estreito como moeda de troca e tem condições de manter esse canal bloqueado se as conversas não avançarem do jeito que as autoridades do país esperam. Sim, juridicamente, o Irã ele não pode fazer o bloqueio nem parcial nem total do estreito, porque é uma passagem internacional. Mas existe uma lacuna muito grande entre aquilo que o Irã pode ou não fazer juridicamente e entre aquilo que ele faz. Obviamente, o regime islâmico do Irã entendeu que utilizar o estreito como uma forma de trazer, né, criar um caos e conseguir chamar os países à mesa para negociação é uma moeda muito boa para eles. Então, assim, quando a gente pega ali, por exemplo, os pontos de negociação que foram falados tanto pelo Irã como os pontos de negociação que foram trazidos pelos Estados Unidos, a gente consegue ver que eles são completamente contrários. Né? O que os Estados Unidos quer desde o princípio é o fim desse projeto nuclear iraniano. Israel busca a mudança de regime e o Irã ele traz ali como pontos dentro dos pontos ali 10, acho que foram 9 ou 10 pontos que o regime islâmico trouxe para a negociação, ele traz justamente que ele quer continuar o enriquecimento de urânio e a manutenção do regime que a gente sabe que não houve a troca de regime. Agora, negociações também estão previstas para acontecer na próxima terça-feira em Washington entre Israel e o Líbano. Israel quer que o governo libanês assuma a responsabilidade de desarmar o Hezbollah. Mas está claro já se o exército do Líbano consegue confiscar as armas do grupo militante? Porque essa questão nessa outra frente de guerra que também tem gerado um impasse ali nas negociações, porque Irã diz que estava naquela proposta que foi apresentada na semana passada, que o Líbano não poderia ser bombardeado. Já Israel e Estados Unidos dizem que isso não fazia parte do acordo. E, inclusive, neste sábado, enquanto essas conversas acontecem lá no Paquistão, há bombardeios direcionados ao Líbano vindo de Israel. Sim. De início, né, o estreito ele deveria ser aberto como forma de iniciar esse cessar-fogo. E aí eles fecharam novamente ali por um tempo, alegando justamente que essa questão do cessar-fogo iria alcançar também a situação ali entre Israel e o Líbano. E como você bem falou, tanto Israel como Estados Unidos informaram que não, que o Líbano ele não fazia parte das negociações. É muito difícil a gente pensar que o exército do Líbano iria conseguir, de alguma forma, desarmar o Hezbollah. Dentro da estrutura, né, e pensando aqui no direito internacional público, o Hezbollah ele pode ser considerado ali como um grupo armado não estatal.
né? E dentro dessa lógica da legislação internacional, nem mesmo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que é a principal operadora desse direito internacional público, conseguiu até hoje definir de fato o que é um grupo armado não estatal. Acho que a gente pensar que o exército libanês consegue, de alguma forma, acho que não tem chances, mas principalmente a gente pensar que o Irã é um grande financiador, né? O regime do Irã é um grande financiador do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis. Então é muito difícil a gente acreditar, né? E confiar de que o exército libanês vai conseguir alguma coisa nesse sentido. Agora, essa insistência de Israel aí de que o cessar-fogo com o Irã não incluía essa pausa na luta contra o Hezbollah, ameaça, na sua avaliação, inviabilizar esse acordo ou futuras conversas que podem surgir e até gerar um certo tipo de desgaste entre Israel e Estados Unidos, já que parece que Trump e Netanyahu, neste momento, parecem querer ir em direções opostas? Eu acho que pode sim, de alguma forma, inviabilizar a continuidade desse cessar-fogo, mas acredito que não seja o único ponto. Acho que muitas coisas podem inviabilizar esse cessar-fogo. Se a gente pegar esses pontos, né, que cada um apresentou, então os pontos que foram apresentados pelo regime iraniano e os pontos que foram apresentados pelo governo americano, eles são completamente opostos e acho que o principal, né, é o enriquecimento de urânio. Até que ponto o Washington vai de fato aceitar isso? Porque o que o Irã fala é que isso foi um dos pontos que foi acordado, né? O Washington teria aceitado. E a gente precisa pensar também que diplomacia, né? A diplomacia é uma das formas ali de resolução pacífica de controvérsias entre países. Mas até que ponto, né, essa diplomacia que é feita nos bastidores está vindo a público, né? Porque é muito difícil a gente imaginar que, de fato, Washington vai aceitar que o programa nuclear iraniano continue. Então, acho que se a gente pensar também ali no ponto de Israel, né, se essa situação de Estados Unidos querendo uma coisa, Israel querendo outra, se isso vai estremecer de alguma forma as relações entre esses países, pode estremecer, mas não necessariamente chegar a um rompimento de aliança, porque no final das contas, né, ali na região do Oriente Médio, Israel continua e acredito que continuará sendo a maior aliança com os Estados Unidos. O fato é que o presidente Trump precisa de algum argumento para mostrar que saiu vitorioso desse conflito, que já dura, como nós falamos, 1 mês e meio. E aí, quando eu falo dessa relação entre Estados Unidos e Israel, a gente vem falando aqui, muitos especialistas dizem que Trump tem pressa de encerrar a guerra por conta das eleições de meio de mandato e não pode perder apoio, essas eleições que vão acontecer no mês de novembro. Já Netanyahu também vai passar por uma eleição lá em Israel, que acontece um pouquinho antes, no mês de outubro, e há crenças ali de que ele só vence se o país, se Israel estiver envolvido em uma guerra, com essa crença de que Netanyahu está defendendo Israel e aproveitando até uma oportunidade que já vinha sendo esperada há muito tempo de atacar o Irã. De fato, o cenário é esse interno agora, olhando para dentro dos Estados Unidos, para dentro de Israel e também a questão da popularidade de Trump lá dentro do país, que vem diminuindo e chegou a níveis mais baixos desde quando ele assumiu o primeiro mandato? Sim. Essa situação da guerra no Irã tem gerado, sim, um grande problema para Trump. Acho que muitas falas dele também foram mal interpretadas. A gente pode ver que essa semana teve uma fala infeliz, né, de que, enfim, ele ia dizimar a civilização e não ficou muito claro, né, o que seria essa civilização. Obviamente, eu acredito que ele estava falando do regime iraniano e não da civilização persa, mas essas coisas sim influenciam. Teve uma parlamentar, uma congressista americana que inclusive pediu o impeachment de Trump por conta dessas falas. Toda a situação também do Estreito de Hormuz, né, a questão econômica, a influência do petróleo, tudo isso sim está gerando
gerando um prejuízo político para ele. Então, ele tem sim um interesse em encerrar o mais breve possível, mas até esse momento, né, até essas negociações que estão acontecendo, a gente não consegue ver algo efetivo, porque o programa nuclear iraniano ele continua. O regime iraniano ele continua. As violações de direitos humanos que são feitas ali pelo regime também continuam. Então, como é que vai ser, como é que ele vai chegar ao fim dessa guerra, né? A gente precisa também pensar que cessar fogo não é fim de guerra, né? É basicamente suspensão temporária ali das hostilidades. Mas como é que isso vai ser decidido, a gente precisa ver ao longo dos dias, porque por enquanto está tudo ainda muito perdido. A gente ouve algumas informações do regime islâmico, a gente ouve algumas informações de Israel, e a gente aqui do lado de cá, que não está nesses bastidores da diplomacia, para a gente ainda é tudo muito cinzento. Informações acabam sendo desencontradas, como nós noticiamos agora há pouco, de que os ativos congelados do Irã seriam liberados pelos Estados Unidos. Autoridades iranianas afirmam que sim, aí já por parte dos Estados Unidos há uma divergência em relação a isso, dizendo que essa informação é falsa. Como em toda guerra, essas informações desencontradas sempre acontecem. Agora eu quero perguntar para você qual a importância do Paquistão nessa mediação de conversas. O Paquistão que, quando os Estados Unidos iniciaram os ataques ao Irã, condenou as ações americanas, mas também quando o Irã bombardeou lá os campos de petróleo da Arábia Saudita, fez declarações fortes contra essa ação iraniana. Como que a gente pode entender o Paquistão no meio disso tudo? Como que o país tem conseguido esse feito de intermediar, de ser uma nação neutra ali no meio de dois países que são inimigos históricos? O Paquistão ele está basicamente seguindo a legislação internacional. Então ele está de fato se posicionando ali como neutro. Então quando ele não concorda com as ações americanas e ele não concorda com as ações iranianas, ele está principalmente falando do que a gente ouve muito na mídia, né? É a violação da soberania. Então, ele se posiciona a partir do que o direito internacional público entende e dentro dessa lógica de participar das negociações, na ideia de solução pacífica de controvérsias, ele age com a diplomacia, né, como um terceiro que vem para tentar mediar. Então, ele faz ali a mediação. Acho que o posicionamento dele é muito interessante e dentro da questão jurídica, né? Dentro dessa legislação, ele está agindo de forma correta, o que a gente não consegue ver muito acontecendo na prática quando os países eles estão em conflito. Mas o posicionamento do Paquistão é correto, ele está basicamente sendo um mediador, agindo ali com meios diplomáticos. Mizi, essa semana, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, retrucou críticas feitas pelo presidente Donald Trump à aliança militar. Ele falou que, ao contrário do que afirmou Trump, os países membros estão fazendo tudo o que ele solicitou para fortalecer a aliança militar, mas afirmou que os aliados ficaram surpresos com o ataque ao Irã, para o qual os Estados Unidos solicitaram ajuda. E Trump cogitou ali punir países da organização por falta de apoio. Eu te pergunto, olhando agora com um olhar mais amplo, indo mais longe, se esse é um momento perigoso para a Aliança Transatlântica, que já vem abalada por divergências na guerra da Ucrânia, também com pressão de gastos militares. Desde o início do conflito, o presidente americano vem fazendo críticas à organização, já ameaçou mais de uma vez retirar os Estados Unidos da aliança. Levando em consideração também que os Estados Unidos financiam ali grande parte da defesa da OTAN, estamos falando de um momento bastante complicado, até crítico para a OTAN? Sim, é um
um momento delicado. A OTAN continua sendo uma grande aliança militar, mas é um momento delicado. Recentemente, Trump chegou a mencionar ali nessas falas dele que estão prejudicando muito sobre até a saída da OTAN. Mas os Estados Unidos ele não pode simplesmente se retirar da OTAN. Existe uma lei nos Estados Unidos que o Congresso americano precisa aprovar uma saída. Mas, assim, quando iniciaram, né, ali durante todo o período de fevereiro e março, 28 de março para cá, alguns pedidos dos Estados Unidos para que membros da OTAN auxiliassem de alguma forma ali, principalmente na abertura do estreito. E são duas coisas, né, que a gente precisa colocar na balança, porque por mais que os países sejam membros ali da OTAN, eles não podem de forma imediata tomarem uma ação. Isso passa por leis internas. Então, não é necessariamente o presidente dos Estados Unidos solicitou e imediatamente esses países precisam agir. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa perceber, sim, que tem ali a questão econômica, né? Seriam 2% do PIB dos países para investimento. E aí, toda aquela questão de que os Estados Unidos têm um investimento muito maior na OTAN. Mas a gente já tem a situação da Rússia e da Ucrânia ali. E parece que os países membros da OTAN não dão tanta importância. Então, essa situação de não se colocarem tanto à disposição para agir ali na abertura do estreito, que é algo que impacta no mundo inteiro, sim, causa algum conflito, leva a OTAN para um cenário ruim, dentro de um cenário que a gente já tem mundial, que já é muito complexo, mas não acredito que seja algo que vai levar ao fim da OTAN ou à saída imediata dos Estados Unidos da organização. Tá certo, Tamizy. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Hora News, pela análise, nos ajudando a entender mais um capítulo desse conflito lá no Oriente Médio. Uma boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigada, boa tarde.